Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente dos outros encontros que nós tivemos, tá? A gente vai falar um pouquinho da pauta, mas se preparem aí já para analisarem algumas coisas, pensarem, né, em algumas situações e participarem. De novo, tá? É extremamente importante que vocês participem, ou no chat, ou levantando as mãos aí, né, para ter a fala. Pode perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Pode comentar também, ou de repente até interagir durante as explicações, tá? Como eu disse, questionando, ou até adicionando algumas informações, né? Às vezes a gente vai falar de alguma coisa que você já teve uma vivência, que você já, né, estudou, então fique à vontade para colaborar, tá bom? Vamos lá então. Então, nosso terceiro encontro virtual com os alunos aí, né, dos oitavos, nonos e de ensino médio. Então, vamos lá. Então, ali já passou rapidinho quem somos. Vocês viram que lá a gente estava penteado, aqui nós não estamos penteados, né, na vida real, no dia a dia, na correria, não deu nem tempo de pentear o cabelo direito hoje, gente. A Aline tá arrumadinha ainda ali, ó. Nem vou falar para vocês que ela foi no banheiro se pentear antes da reunião, tá? Então vamos lá. Antes de começar, o que a gente sempre faz os combinados ali, né, com relação à linguagem. Então, quando vocês forem falar ou escrever, se atentem aí ao vocabulário que vocês vão utilizar, tá bom? Coisas normais do dia a dia, que é importante a gente ter como boa prática em todas as reuniões online, tá bom? Vamos lá. Continuando. A gente vai falar um pouquinho agora no início de, né, mais uma soft skill. A Aline vai desenvolver com vocês. Aí na sequência a gente vai dar continuidade falando da hard skill, do conteúdo mais técnico, e aí a gente vai interagindo, eu e a Aline, com vocês. Tá bom? Vamos lá? Olá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como o Fábio disse, então vocês terão a oportunidade de interagirem conosco, conforme os combinados, levantando a mão virtualmente ou abrindo o microfone, fazendo perguntas, interagindo conosco no chat também, tá bom? Bom, como nós combinamos no nosso primeiro encontro, nós sabemos que temos pessoas novas que têm participado. A cada encontro temos novos integrantes, né, do grupo de alunos tecmultiplicadores. Então, só retomando um combinado de que nos nossos encontros, durante os nossos encontros, nós trabalharemos com vocês dois tipos de competências em cada encontro, tá bom? Uns são relacionados a soft skills e outros relacionados às hard skills, tá bom? Que, em suma, significa soft skills são competências relacionadas ao comportamento, tudo bem? À inteligência emocional, ao passo que as hard skills elas têm a ver com o conhecimento teórico, técnico, com conteúdos que vocês já desenvolvem aí em programação, em tecnologia, tudo bem? Bom, e a hard skill que nós vamos trabalhar hoje é a colaboração, tudo bem? Então, essa hard skill, primeiro eu vou trazer o conceito do que é essa hard skill e vou aprofundar um pouco com vocês. Perdão, soft skill. Tá certo, obrigada, Fábio. Eu falei o que é soft skill, estou explicando hard, como se fosse hard, perdão. Bom, então, o que é colaboração? Tá? A colaboração é o ato de trabalhar junto com outras pessoas para alcançar um objetivo comum, por meio da troca de ideias, conhecimentos e habilidades. Nós colocamos aqui um GIF para vocês para ilustrar o que seria um trabalho em colaboração. Então, neste caso aqui deste GIF, nós vemos aqui que eles têm uma finalidade, eles têm o mesmo objetivo, porém eles estão trabalhando em dupla, né, para que eles alcancem o mesmo objetivo. Eles querem se matar. O Fábio disse que eles querem se matar, mas a ideia, na verdade, seria se locomover, né? Se deslocar de um lugar até outro. De um jeito bem inusitado. Mas é verdade, ó, isso ilustra bem. Obrigada, Fábio. E o que ocorre? A colaboração, por que que nós focamos hoje em colaboração? Só retomando que nos nossos encontros virtuais, então, a cada encontro nós vamos trabalhar uma soft skill nova, tudo bem? Só que o que vocês precisam entender? Elas não funcionam isoladamente, tudo bem? Então, por exemplo, nós aprendemos no último encontro sobre a soft skill, toda hora eu falo hard skill, perdão. A soft skill, comunicação, tudo bem? A comunicação, ela está integrada à colaboração, assim como, por exemplo, a liderança. Então, porque nós não temos o tempo hábil para explorar
mais de uma competência por encontro, tudo bem? Mas aí, conforme vocês vão agregando esses conhecimentos, vão aprendendo novas soft skills, vocês vão agregando e vão aplicando no dia a dia de vocês, tudo bem? Fazendo uma junção entre elas. Bom, então aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma obra, tá bom? Trouxe para compartilhando com vocês uma obra de Dale Carnegie, que é um especialista em oratória, em comunicação, tudo bem? E ele publicou um livro que, assim, é um best-seller. Ela foi a primeira edição dela, foi editada em 1930, e de lá para cá, o autor, né, em vida, né, ele aprimorou essa obra. Ele aprimorou muito. E quando ele criou essa obra, ele se baseou numa pesquisa que perguntavam qual era o objetivo das pessoas de um modo geral, o que elas queriam alcançar na vida. E muitas delas pontuaram que desejavam ter sucesso nos relacionamentos, seja através de uma amizade, no trabalho, se comunicar bem. E com base nisso, esse professor desenvolveu muitos estudos, muitas pesquisas e chegou a esta obra que passou por muitas atualizações. Essa é a versão final, tá bom? E o que ele fala sobre a colaboração? Que ela é essencial para fortalecer relações interpessoais. Relações interpessoais refere-se ao contato que nós temos com mais de uma pessoa, tudo bem? Que envolve trocas de ideias, pensamentos. E no mercado de trabalho, fala-se muito nisso. Quão hábil você é, como você é, qual é a sua habilidade em relações interpessoais. É um requisito ter boa relação interpessoal para o mercado de trabalho, tudo bem? Então, a colaboração destaca que o interesse verdadeiro pelas pessoas, né, pelas ideias e as necessidades do outro, ele cria um ambiente de cooperação, que é fundamental para qualquer relacionamento produtivo. Vamos lá, relacionamento produtivo. Nós ilustramos no vídeo que os dois colegas, apesar de quererem, né, ser atropelados, eles tinham uma finalidade, que era chegar a algum lugar, se deslocar. Então, através desse relacionamento entre eles, eles conseguiram ter algum resultado, tudo bem? Bom, então a base disso, né, a colaboração te ajuda a ter boas relações. E a forma de você fazer uso conseguir a colaboração de pessoas para que elas te ajudem a fazer aquilo que você gostaria que elas fizessem, vou dar o exemplo, trabalho em grupo, que vocês passam muito por isso. Alguns colegas desistem de trabalhar em grupo, preferem trabalhar individualmente, justamente porque não tem colaboração dos colegas, né? E isso desgasta a relação e as pessoas preferem nem lidar com esse problema. Mas dentro da empresa, muitas vezes você não tem a opção de não formar grupos. Se você não tem essa competência, então você não vai servir para aquela função. Então você precisa desenvolver antes que você tenha essa experiência no trabalho. Ou no trabalho vai desenvolver também, mas é legal que vocês estejam preparados. Então, o que acontece? Ele afirma que as pessoas que se preocupam em entender os pontos de vista da lei, ou seja, das outras pessoas, o que elas pensam, como elas pensam, elas inspiram confiança nas outras e aí ela facilita o trabalho em equipe, tudo bem? E essa abordagem contribui para vocês conseguirem, aliás, parcerias, fortalecer o ambiente de colaboração e respeito mútuo em qualquer contexto. Então, vejam só, a colaboração ela vai ajudar vocês em qualquer situação, não apenas no trabalho, não apenas na escola, tudo bem? Nas relações que vocês têm, dentro da sala de aula, fora, em casa, na rua, onde vocês estiverem, tudo bem? Por fim, então, nós traremos aqui para vocês algumas dicas de como colocar a colaboração em prática para vocês alcançarem os resultados esperados, que são bons relacionamentos interpessoais, tá bom? Então, essas dicas são desse livro também. Se vocês não tiverem acesso ao livro, ele está disponível, o audiobook dele no Spotify e tem no YouTube também algumas gravações, tudo bem? Bom, então vamos lá. Primeiro, mostre interesse genuíno pelos outros, ou seja, um interesse verdadeiro pelas pessoas que gostam de ser ouvidas e valorizadas. Outra coisa, evite críticas e condenações. Então, para você evitar críticas e condenações, você precisa, primeiro, você vai ouvi-la, vai se interessar pelo que ela tem a dizer ou compartilhar, e aí você vai se colocar no lugar dela. Então, a empatia, o que é empatia? É se colocar no lugar da outra pessoa. Eu sei que é difícil você se colocar, por exemplo, no lugar do seu professor, no lugar de seus pais, de um colega. Então, quando você se coloca na posição dele, você já evita o quê? As críticas,
os julgamentos. Então, você tem o outro olhar para aquela pessoa, você vê o outro lado, né? Não somente uma versão ou o que falam referente a alguém. Bom, outra coisa, elogie sinceramente. Ou seja, como que você vai elogiar sinceramente alguém que você, por exemplo, não gosta ou você não tem boa convivência? Você pode identificar quais são os pontos positivos dessa pessoa. Algum ponto positivo a pessoa tem, seja liderar, seja boa comunicação. Às vezes a pessoa não tem algumas atitudes corretas, mas ela tem pontos positivos. Outra coisa, escute ativamente, né? Ou seja, dê atenção às pessoas quando elas estão falando e incentivem os outros a falarem sobre si mesmos. Então vamos lá, você está num trabalho em grupo. Pense agora em aplicar essas dicas quando lhe for desafiado, ou lhe for colocado pelo professor, ou em casa um trabalho que tem que ser feito com mais de uma pessoa, em equipe, tudo bem? E quando você incentiva essa pessoa a falar sobre si, você cria uma conexão com ela de modo que ela tenha uma confiança em você, e a partir disso ela vai começar a te ajudar, a colaborar contigo para você ter os resultados que você deseja. Por exemplo, no trabalho escolar, você quer ter uma boa nota, um bom desempenho, um bom resultado, e você precisa que as pessoas ajudem você, tudo bem? Você não consegue forçá-las, mas você consegue fazer com que elas colaborem através dessas estratégias. Tudo bem, pessoal? Bom, então, estou finalizando então essa parte das soft skills. Gostaria de saber se vocês querem fazer algum comentário, fazer alguma contribuição referente ao que nós falamos aqui. Se desejarem, vocês podem abrir o microfone, falar ou falar no chat. Não? Deixa eu verificar aqui, tá? Na câmera, aqui se tem mais alguém. Beleza. Bom, dessa parte, então, se vocês não têm dúvidas, não têm nenhuma contribuição, eu vou então passar a minha palavra para o Fábio, e o Fábio irá conduzir agora a parte da hard skill, tudo bem? Que é a competência técnica em tecnologia e inovação, programação. Tá bom? Muito obrigada. Eu estou aqui no chat, estou à disposição de vocês enquanto o Fábio vai explicando. Oi de novo. Vamos lá então. Pessoal, antes da gente começar aí a falar, né, das hard skills, no caso, a gente vai ver, né, hoje uma forma de adaptação e de trabalho tanto com o Scratch quanto com a programação de linguagem escrita com o mesmo foco, tá? Que é criar o quê? Um chatbot. Aí agora provavelmente vocês falaram, tá, a gente vai criar um chatbot. Vai. Com a ajuda minha e da Aline, vocês irão criar um chatbot. Na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar para vocês como visualizar, tá? Um código, mesmo sem entender ainda como criar esse código escrito. E a gente vai entender também como tentar criar um paralelo de possibilidades, tá? De uso de uma programação em dois mundos diferentes. Então, esse primeiro mundo seria para a linguagem escrita, que a gente vai ver ali com HTML, tá? E no segundo mundo a gente vai trabalhar com Scratch, MBlock, com blocos, tá? Então, a gente vai entender hoje que dá sim para a gente fazer coisas parecidas, ferramentas parecidas, usando, tá? Tanto a linguagem escrita quanto a linguagem em blocos, tá? Por que que a gente vai primeiro analisar a linguagem escrita? Porque para quem também está ali no oitavo e nono ano, mesmo que ainda não tenha tido contato direto com a linguagem escrita, é interessante já começar a entender, primeiro, a gente não tem que saber como codar usando HTML, CSS e Java para começar a entender HTML, CSS e Java. Tem algumas coisas que a gente consegue entender o código simplesmente analisando algumas palavras que a gente entende, algumas nomenclaturas que a gente já conhece de outros programas, até de videogame, tá? E também pensando aí na utilização nas redes sociais, né, de abreviações, assim como a gente faz no WhatsApp, a gente tem algumas coisas parecidas também ali no código. Então, tentando entender um pouco essa contextualização do código, a gente vai analisar no primeiro momento um código de linguagem escrita, então, eu vou mostrar para vocês aqui primeiro um código lá no programa para a gente codar. Depois eu vou colocar numa apresentação ele todo separadinho para a gente tentar entender e estudar, né, o que
a gente tem como possibilidade de compreensão nesse código. E aí o que acontece? A gente vai fornecer para vocês, tá? Esse código escrito e o passo a passo para o código em blocos para fazer aí de fato uma adaptação ou para criar de fato do zero um chatbot para estudo. Então hoje a gente vai terminar aqui o processo tentando deixar vocês instrumentados para criar, tá? Um programinha para estudos. Que programinha para estudos seriam esse? Vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Vamos lá? Li, eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Tá. Na verdade, não está aparecendo para mim aqui o botãozinho. Quer compartilhar comigo o link de novo? Eu entro de novo? É. Será que é porque eu entrei com outra conta? Eu acho que eu entrei com a ponto edu... Eu acho que eu entrei com a Educacau. Devia ter entrado com o professor, né? Não tem problema. Tá. Se você conseguir colocar aí, senão eu entro de novo. Musiquinha de elevador. Agora foi. Vamos lá, pessoal. Então, o que que a gente vai ver aqui hoje, tá? Primeira coisa. Olha só. Esse daqui é o código que a gente vai estudar hoje. Deixa eu abrir aqui para vocês. Depois a gente vai fazer o passo a passo, porque hoje vocês também vão entender como abrir o VS Code e abrir um código já, né, pronto ou que está em desenvolvimento, tá? Isso tanto o pessoal dos oitavos e nonos quanto o pessoal do médio, que ainda não conseguiu fazer isso aí, né, de forma autônoma, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu vou abrir para vocês o código para vocês olharem. Então, ó, esse código aqui que vocês estão vendo, ele é um código de um chatbot simples fazendo perguntas e respostas de língua portuguesa e de história. Então, a gente vai aprender a fazer um chatbot para estudar para a prova, tá? Então, hoje, no final aí, né, do nosso encontro, vocês estarão aí, de fato, em posse desse código e também do passo a passo de um outro código em blocos para criar o chatbot de vocês para estudar para a disciplina que vocês quiserem. E o legal é que vocês podem, inclusive, interagir com os pros aí e criar uma ferramenta de estudo para compartilhar com a turma para uso próprio, tá? Então, entendendo como funciona isso daqui, vocês vão ser capazes de adaptar esse código, fazer uma adaptação para qualquer disciplina que vocês queiram estudar. E aí a gente vai explicar como. Lembrando que é para estudar, não é para fazer cola, não, tá? Porque dá para usar a base do código também adaptando para fazer cola, e não é a ideia, tá? É para estudar, vocês entenderam, né? Então vamos lá. O que que esse código que eu tenho aqui, ele criou? Vou mostrar para vocês, olha só. Ele criou um chatbot de perguntas e respostas, tá? Aqui eu já tinha mudado na primeira formação da manhã, depois eu coloco certo para vocês, tá? Que tá aqui, qual o nome do ator que interpreta Iron Man? Não tem nada a ver aqui, né? Mas vamos supor aqui que eu fosse colocar qualquer coisa. Totalmente pacífico é diferente. Eu amasso você. Matei o corpo. Vamos lá. Então, ó, quem descobriu o Brasil em 1500? Quem pode responder aí para mim? Coloca aí no chat. Quem descobriu o Brasil em 2500? Parou de compartilhar. Ah, tá. Voltou? Uhum. Letra A, falar. Pedro Álvares Cabral, vamos lá. Então, letra A tá correto. Olha só então. Esse código ele criou um chatbot. Então, eu tenho aqui o chatbot bonitinho, tá vendo? E aí, o que que acontece? Nesse chatbot, eu tenho perguntas, respostas e eu tenho botões clicáveis para as respostas, tá vendo? Tenho botões clicáveis. Então, isso está rodado, está codificado. E eu programei. Eu programei para quando eu colocar o mouse, ele aparecer a mãozinha e ele mudar a cor de fundo do botão. E também eu programei para quando eu escolho a resposta, para ele me falar se é correto ou não. E olha só, se eu não tivesse escolhido a resposta correta, ele ia aparecer que estava errado e ia me dar depois a resposta certa. Li, teu microfone está aberto? Ah, perdão. Tá dando eco. Não, tá dando eco. Obrigado, Li. Então, olha só. A escravidão no Brasil foi abolida em que ano? Quem que sabe? Quem lembra dessa?
1888. Então, olha só, 1888, top. Vamos colocar 1822, que a gente sabe que está errado para ver o que vai acontecer. Ó, vai aparecer errado, a resposta correta é 1888. Isso também é uma condicional que está programada. Assim como a gente tem as condicionais lá dos blocos, quando a gente tem que criar condicional no bloco do Scratch. A gente faz a mesma coisa aqui. E olha só, é um jogo, é um chatbot de perguntas e respostas vinculada aí, né, ao objetivo de estudar para um conteúdo programático específico. Então, você vai, de repente, criar essa ferramenta para estudar geografia. Você vai pegar o código e vai adaptar. Você não tem que criar o código do zero. Quem que vai fornecer esse código para vocês adaptarem? Eu e a Aline vamos fornecer para vocês os códigos, entendeu? Mas a gente tem que entender como fazer essa adaptação. Então, por isso que a gente vai agora visualizar o código de novo, com calma, tentar entender alguma coisa que está ali e saber o que que eu preciso mudar para adaptar o código. Vamos lá? Então vamos voltar lá para o código. Agora eu vou abrir para vocês aqui o Canva, que eu colei aqui para ficar um pouco mais simples para vocês acompanharem. Então olha só. Primeira página que a gente tem aqui do código, ó. Dá uma olhada aqui nesse código. Pessoal do oitavo ano, nono ano, pessoal do ensino médio. O que que a gente tem aqui que a gente consegue entender? Visualizando esse código, tenta lembrar do que a gente viu agora no chatbot que a gente estava usando lá na página de internet que a gente criou, tá? Então a primeira coisa, a linguagem que esse programa foi desenvolvido, né? Que a página de web funciona. Tem alguma referência aqui que eu posso falar, olha, eu configurei a página para funcionar em português? Dá uma olhadinha lá no código. Tem alguma coisa escrito lá? Legal, o Murilo colocou lá que sim. O que que é, gente? Onde que eu posso entender que eu programei isso? Legal, ó, o Cauã colocou. Então, lá em cima, ó, eu tenho lang, que é de language, de língua, né? E aí tem o PTBR. A gente não usa PTBR para configurar jogo no computador, ou quando eu estou configurando lá o videogame que eu comprei lá, o PlayStation, o Xbox, eu tenho que configurar o game lá na linguagem que eu quero jogar, né? Então, esse PTBR, ele mostra para mim que isso, tudo que eu estou programando, vai funcionar numa página com a língua principal sendo a língua portuguesa do Brasil, tá? Por que que eu tenho que pôr o BR? Porque a gente tem o PT também, o PT que é de Portugal, tá? Bacana. Agora, eu consigo visualizar ali alguma coisa referente a título. Lembrando que esse title tem um porém. Esse title é o que aparece lá na abinha lá em cima, tá? Não é bem o título da página específica, é o que aparece na aba do navegador, tá? Tem alguma coisa relacionada ali a título? Vocês estão me ouvindo ainda? Porque minha câmera pifou. Muito bem. Então, olha só. Então, eu tenho ali como descobrir o que é o título, que é a abinha configurada ali. Então, jogo de perguntas e respostas, tá? Bacana. É, A gente, quando vai fazer, por exemplo, um texto no Word, ou vai digitar alguma coisa no Canva, ou mesmo no WhatsApp, quando eu quero mudar a fonte, o estilo de letra, tem um estilo de letra muito tranquilo, muito familiar, que dá para a gente identificar aqui. Alguém identifica qual que é o estilo de letra que a gente está usando? Boa, a Lívia colocou lá, Arial. Olha quanta coisa a gente já está conseguindo identificar do código. Eu preciso saber codar já para identificar essas coisas no código? Não. E detalhe, se eu alterar, por exemplo, lá PT para PT em vez de PTBR, eu estou mudando a língua do meu código. Se eu mudar ali o título, eu estou mudando o título ali da aba que eu estou codificando. Se eu mudar o tipo de fonte, ao invés de colocar Arial, deixar só sans serif, eu colocar alguma outra, que eu pesquisar na internet, eu vou mudar a fonte. Então, mesmo sem eu saber de fato as tags, ou seja, os comandos, a estrutura do código, eu já consigo modificar e adaptar esse código, que é o que a gente vai fazer hoje, tá? Alguma coisa referente à cor, cor de fundo de página, do container, que seria ali, né, os quadros que aparecem lá como botões, entre outros, né?
eu consigo verificar que cor que está sendo utilizada? Legal. E assim, essas duas cores são iguais, gente, ó. Essa cor que está aqui do background color na linha 15 e a que está na linha 18, são cores iguais? Não, são não. Boa, são parecidas, né? Muito bom. Então, olha só que legal. Como é que eu identifico? Mesmo assim, de- quando eu bato os olhos, parece que as duas são muito, muito iguais. Eu já vejo que a nomenclatura, um nome é outro. Então, eu posso tanto clicar aqui que eu vou ter outras cores para selecionar, mas se eu prestar atenção aqui na nomenclatura e for bem perto da tela, eu vou ver que a tonalidade é diferente. Então, são cores parecidas, mas não são cores iguais, tá? Eu tenho o tamanho de fonte aí? Dá para eu saber o tamanho de fonte de cada. Porque está dividido lá por body, que seria o corpo, quiz container é o container onde está o joguinho, né? Então, eu tenho diferentes tamanhos de letras. Dá para identificar alguma coisa olhando aí? A gente chama fonte, né? Tamanho da fonte da letra ali. Então, quando eu olhar a fonte, por exemplo, eu já consigo visualizar. E detalhe, se eu tiver na dúvida do qual que é o lugar que é, né, eu estou mexendo com relação a tamanho de letras, eu posso alterar aqui e ficar voltando na página para eu ver. Dou um F5, atualizo a página e vou olhando o que, que foi alterado, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo até aqui? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Levantei a mão, pode até baixar. A fonte que você falou, eu vejo o nome da fonte, né? Mas não o tamanho dela. Ou eu A tô vendo gente, errado? ó, tem font size, tá vendo? Olha na linha 27. Ah, tá. Font size, aí eu tenho o número, tá vendo? Ah, Esse agora eu entendi. PX é de pixels, então é do tamanho. Então, quanto Ah, legal. maior for o número, maior vai ficar a letra, tá? Uma Obrigado. coisa legal relacionada a essa questão de pixels. É sempre legal a gente deixar tudo que tem a ver com display, que é o que aparece na tela, como flex. Por quê? Flex é adaptável para todo tipo de display. Então, por exemplo, o computador tem um tipo de display, o celular tem um outro tipo. O tablet, um outro tamanho. Então, quando eu coloco o Flex, ele tenta adaptar para todos os tipos de tela, no caso, tá bom? De dispositivos, isso. Fechou? Legal. Deu para a gente entender algumas coisas aqui já, né? Aí, olha só que legal. Quando eu chego nesta parte aqui, eu tenho várias perguntas e respostas. Precisamente, eu tenho 10 perguntas e respostas de língua portuguesa e 10 perguntas e respostas de língua não, de história, tá? E aí eu pergunto para você, eu podia configurar aqui, sei lá, 300 perguntas para cada disciplina? Podia? Ah, deve ter um limite, eu acho, né? Cara, dá para você colocar muita coisa. Então, vamos supor, dá para você pensar em colocar aqui um banco de dados com 1.000, 1.500, 2.000 perguntas e respostas, usando o mesmo código. Então, assim, a gente colocou essas perguntas e respostas como um exemplo, tá? Mas vocês podem sim pensar em adaptar o código, aumentando as possibilidades, tá bom? O que que é importante? Que essas possibilidades sempre estejam dentro do array. O que que é um array? É uma condicional com várias possibilidades. Lá, quando a gente está vendo no Scratch, a primeira condicional que a gente aprende, ela é uma condicional única, que é o que a gente tem como if escrito, que seria se, tá? Para quem não lembra da explicação que foi dada lá na Lura, no Scratch, para a condicional. A condicional é como se fosse uma gaveta. E dentro da gaveta eu coloco o que eu quiser. Dou um nome e coloco qual que é a ação ou conteúdo da gaveta. Então, por exemplo, eu posso colocar que vai ficar aparecendo para mim um bonequinho dançando na tela. Mas quando eu clicar o botão, vai aparecer, sei lá, a imagem de um cachorrinho na tela, sobressaindo ali o bonequinho que está dançando. Então, essa ação, ela envolve uma condicional. Por quê? Se eu não apertar o botão, vai ficar ali normal. Agora, se eu apertar, ó, se eu apertar o botão, eu vou ter esse pop-up do boneco aparecendo na tela, a imagem de um cachorro, por exemplo, né? Então, essa condicional, o que que eu coloquei dentro da condicional? A ação vinculada à imagem do cachorrinho aparecendo.
O que que acontece num array? Quando a gente está programando, né, aqui com mais de uma possibilidade. É quando eu tenho uma gaveta com várias informações juntas. Então eu tenho várias condicionais dentro de uma gaveta maior, vamos dizer assim, tá? Só que é uma gaveta organizada. Por que que é uma gaveta organizada? Olha só como eu organizei aqui, né, as minhas condicionais. Eu coloquei primeiro, tá? Perguntas de história, coloquei as perguntas, as opções de resposta, e eu vou falar qual é a resposta correta e qual não é. Depois eu separei perguntas de língua portuguesa e organizei as perguntas de língua portuguesa da mesma forma, colocando pergunta, colocando respostas e falando qual que é a resposta certa ou não. Ah, mas se eu quisesse perguntas aleatórias, eu tinha que organizar condicional também? É importante, uma boa prática organizar essas condicionais dessa forma. Por quê? Você pode dar o comando para ele pegar as condicionais e ir aparecendo embaralhado para você no randômico, que é uma coisa que a gente vai aprender lá na frente, que é um pouco mais complexa. Mas a condicional é importante ela existir e da forma mais organizada possível, tá? Aqui eu já deixei com menos comentários, porque eu queria que vocês tentassem analisar sem ideia nenhuma do código mesmo. Mas você pode pegar esse código, por exemplo, e pedir para o ChatGPT comentar o código para vocês, né, detalhadamente. Ele vai te falar exatamente o que cada linha de código está representando aí para vocês, tá bom? Mas aonde eu quero chegar? Para adaptar um código, eu não tenho que ser expert. Eu consigo já modificar esse código, inclusive para criar uma ferramenta voltada para aprender uma outra disciplina, por exemplo, que não seja história e língua portuguesa. A gente só tem que tomar cuidado com alguns aspectos. Então, exemplo, ó, vamos lá. Deixa eu sair um pouquinho daqui e agora eu vou voltar lá para o código. Então, ó, esse daqui é o meu código. Vamos lá nas perguntas que a gente estava vendo ali. O que que eu tenho aqui nas perguntas, gente? Tá dando para enxergar esse tamanho? Quer que aumente um pouquinho? Tá dando para visualizar assim? Tá tranquilo? Tá? O que que acontece aqui, gente? Ó, eu sempre preciso colocar a minha pergunta e a minha resposta sem alterar a formatação desse código. Então, eu sempre tenho que colocar a pergunta entre as aspas. Eu não posso apagar a aspa, porque senão meu código vai dar erro. Eu obedecendo isso, eu posso pôr qualquer pergunta, tá? Por exemplo, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Ops. Qual é a cor do, ó, do cavalo branco de Napoleão? Tá? Aí aqui, ó, eu posso colocar como letra A, minha primeira opção, rosa. Posso colocar aqui na segunda opção, branco. Na outra eu coloco azul. Tudo bem? E assim por diante. Se eu quisesse colocar mais opções, eu ia colocar uma vírgula e abrir aspas, digitar a próxima opção, fechar aspas e assim por diante. O que que eu preciso tomar cuidado aqui? Olha aqui, resposta correta 1. Eu tenho numerado isso daqui? Não tenho. Mas quando eu abro aqui, né, a variável e eu configuro, né, dentro aqui do colchete, o que que eu vou ter aqui dentro? Eu vou ter as respostas e eu tenho que, dentro do mundo da programação, sempre começar a contar do zero. Eu não começo a contar do um. Então eu vou contar as respostas 0, 1, 2, 3. Então, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? A resposta certa seria aqui a segunda opção, que é branco, certo? Branco, e não a 1. Então, aqui eu vou alterar. Então, aqui, ó, eu tenho a resposta correta 1. Eu vou manter a 1, por quê? Porque 0, 1. O branco foi a segunda opção que eu coloquei aqui. Mas eu não começo a contar do número 1, eu começo a contar do número 0. Então, 0, 1, 1 é o número que representa a opção branco. Então, quando eu for rodar esse código lá, na minha página, ele vai identificar essa resposta como correta. Quer ver? Vamos lá. Ele já. Vou abrir aqui o código. Olha só. Ó, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Quando eu colocar branco, vai aparecer correto. Legal? Agora, se eu alterar esse número lá e colocar o número 2, por exemplo, vai aparecer errado. É isso aí, ó, muito legal. O Cauã colocou, é tipo Hello World mesmo, tá?
que é o que o pessoal faz, e aliás dizem que para a gente aprender programação de verdade tem que ter sempre o primeiro projeto vinculado com esse nome, sabia? Isso é um mito da internet. A galera defende muito essa ideia, tá? A maioria dos especialistas aí falam isso. Então, começou estudando com Hello World, tá tudo ok, tá tudo certo, tá? Tudo bem até aí? Tranquilo? Resumindo a história. Com esse código, você consegue mudar cores, tamanho de fontes, tipo de letra, consegue colocar mais perguntas e alterar as perguntas que já existem para estudar qualquer tipo de coisa que você quiser. E aí, o que que é legal você entender? Isso está pronto já. A gente vai entregar para vocês adaptarem. Então, de repente, vocês vão falar com o Pro, posso fazer uma proposta para você? Posso criar aí, né, junto com o senhor ou com a senhora, uma ferramenta adaptada aí para a gente compartilhar com os colegas para estudar para a prova? Aí você pode sentar com ele, pegar algumas perguntas-chave e montar isso daqui. Você já consegue adaptar isso, tá? E isso é muito legal, porque não dá tanto trabalho para vocês montarem, né? Vocês conseguem fazer isso daí de uma forma mais tranquila e tá pronto. Então, é uma ferramenta tanto para os oitavos e nonos quanto para o pessoal do médio. Aí o pessoal do oitavo e nono vai falar assim, mas meu Deus, eu não sei como é que abre o VS Code, como é que eu vou fazer a edição disso? E aí o pessoal do médio fala, eu não vi isso direito também. Tudo bem, não tem problema, vamos lá, rapidinho. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai entrar no VS Code do zero para vocês verificarem. Então, primeira coisa, eu tenho que baixar esse código pronto que eu e a Aline criamos. Então, a gente vai colocar para vocês o link desse código, mas você vai baixar lá do Drive, tá? Lá no Drive, esse código vai estar para vocês assim, ó, por pastas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, chatbot, tá vendo? Eu vou clicar nos três pontinhos e vou colocar baixar. E aí ele vai baixar para você na pasta de downloads normalmente. Tanto faz se você está usando o Chromebook, laptop normal ou computador de mesa, tá? Ele vai fazer ali o download. Esse arquivo ele vem compactado. Então, ó, quando você abrir lá a tua pasta de downloads, você vai ver que ele está compactado, tá vendo? É só você apertar com o botão direito, tá? E você extrair para. Tem alguns computadores que tem esse WinRAR instalado, que é esse programinha que deixa tudo colorido. Outros, ele vai ter o programa do próprio Windows, que vai estar também para extrair. Você coloca aí extrair tudo, que vai ter a opção extrair tudo, é a mesma coisa. Olha só o que vai acontecer. Vai aparecer uma pastinha para você aqui, ó. E vai aparecer uma pastinha amarelinha para você, tá? É com essa pasta que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, como é que eu faço para abrir esse código, essa pasta? Vamos do zero. Vou colocar aqui. Presta atenção, depois vocês vão ter também esse vídeo gravado e pode mandar mensagem para mim, para Aline, para auxiliar. Você vai digitar lá, ó, vscode.dev. Não precisa instalar nada, tá? Isso aqui é tudo online. Aperto ou entra, vai entrar nessa telinha preta aqui. Quando tiver na telinha preta aqui, você vai vir nesse botão azul, abrir pasta, e você vai procurar a tua pastinha do chatbot. Então tá lá em Downloads, clica uma vez só e vem em Selecionar pasta. Se você clicar duas vezes, não vai dar certo aqui. Tem que clicar uma vez só e depois vir em Selecionar pasta. Selecionou pasta? Permitir que o site veja os arquivos. Clique em Ver arquivos. Clique em Sim. Olha o que vai acontecer aqui. Vai aparecer para você os arquivos que eu tenho do programa. Você vai clicar aqui, no primeira opção, e ele vai aparecer os códigos. Ah, mas eu salvei em outra pasta, ou eu quero salvar, de repente, num pendrive. Tudo bem, você pode salvar e extrair para o pendrive. Como é que você vai abrir isso? Mesma coisa, de novo, abre lá vscode.dev, entra, mesma telinha preta de novo. Abrir pasta. Aqui você procura onde você salvou. Por exemplo, a minha pasta de trabalho desse chatbot, eu salvei na pasta documentos, não em downloads. Eu fiz o primeiro momento download para fazer as adaptações e depois eu salvei ela na pasta documentos. Podia ser no pendrive, onde você quisesse salvar. Então, ó, ela tá aqui, ó, chatbot, mesma coisa, clica uma vez só, depois vem em selecionar pasta. Ele vai abrir aqui para mim, ó. Eu vou no index, ó, e vai aparecer para mim aqui o código. Aqui é um editor de texto, gente. É só você fazer as alterações como eu disse. Você clica, faz as alterações, tomando cuidado sempre de colocar as alterações entre aspas, tá? E lembrando de respeitar aqui a escolha da resposta correta
No caso de 4 opções, você vai escolher de 0 a 3, porque o 0 é sempre o primeiro número. E aí você pode colocar a quantidade de perguntas e respostas vinculando, né, a disciplina que você quiser. Tá ok? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, a gente está dando uma ferramenta para vocês trabalharem para mostrar para os pros a possibilidade de estudo como uma ferramenta que vocês mesmos adaptaram, tá? Beleza? E pode compartilhar com o colega depois. Nós E a- tivemos uma sugestão aqui, bem legal, cadê aqui? Da Lívia, né? Que ela falou que é legal fazer esse quiz, mandar no grupo da sala para que todos tenham acesso à revisão dinâmica antes de fazer a prova, né? Uma revisão que não seja monótona, né? Que seja legal. Então, vai ser de grande auxílio e vai motivar os alunos, né, a estudarem para avaliação. E aí é o que o Fábio está colocando aqui, é uma coisa que será exclusiva de vocês que estão aqui conosco para desenvolver o desenvolvimento disso, tá bom? Mas o Quem- uso, vocês podem propagar o link do produto final igual o Fábio fez, para que as pessoas desfrutem, tá bom? E o bacana é que vocês estão adaptando o código e colocando o nominho de vocês, a marca de vocês ali, tá? Lembrando que aquilo que a gente conversou no último encontro, né, não é sobre acertar ou errar, são processos que a gente entende que dá certo para alguns códigos e outros não, né? Nesse código a gente já colocou um panorama que você pode adaptar da forma que você quiser. Então, se você está alterando o código, tem um pedacinho de você ali. Então, a ideia é essa, tá? E a gente vai pedir depois, se vocês puderem, compartilhar conosco as ideias lá no grupo, mandar no nosso privado, para a gente saber como é que tem sido a experiência de trabalhar com esse código. Aí você fala assim, mas nossa, meu, não dá para fazer isso no Scratch? Aí vem o desafio. Qual que é o desafio? A gente vai dar para vocês o desafio quase pronto, que é o quê? Olha só, é o mesmo trabalho no Scratch. A gente colocou passo a passo, desde a criação das variáveis para os blocos até a estruturação do código inteiro. Tá passo a passo aqui para vocês, tá? Fora isso, a gente também recomenda sim que vocês até procurem pesquisa na internet como personalizar aí esses projetos de chatbot. Tem muitos influencers ali no YouTube que falam sobre, né, esses chatbots para estudo. E aí você pode dar uma pesquisada também e pegar algumas ideias para finalizar esse projeto. A gente vai compartilhar com vocês esse passo a passo também. E quem achar que é mais interessante trabalhar esse chatbot no Scratch, fica à vontade. Quem achar que é mais bacana trabalhar esse chatbot no VS Code, fica à vontade também. O que a gente pede? Tentem compartilhar conosco, né, o resultado aí desse trabalho, tá bom? E se precisar de ajuda também, manda mensagem pra gente. Vocês gostaram? O que vocês estão achando? Estão gostando. Deixa eu ver. Não fugindo muito do assunto, o Cauã falou aqui, né? Estava pensando em algumas ideias para adaptar esse código. Me deparei com algo chamado API, né? API. O que seria esse API, Fábio? Ó, eu vou falar com vocês, mas eu não quero que vocês tentem seguir tanto isso, porque pode ficar um pouquinho mais complicado. A API, ela tem a ver com interface de comunicação, tá? Então, é uma interface de programação e aplicação. Então, é quando a gente define um conjunto de regras e definições para que eu tenha uma comunicação efetiva entre os códigos que eu estou criando. Então, um exemplo, vou mostrar para vocês aqui agora. A gente vai trabalhar vinculando esse código que a gente estava conversando com o index HTML, tá? Só que nós vinculamos aqui, junto com o trabalho do HTML, algumas bibliotecas de Java. O que que é Java? Java é o que dá movimento. Então, quando eu vou aqui, ó, na minha página, e eu tenho alguns movimentos, por exemplo, ó, tá vendo que ele não fica de uma cor específica de uma vez. Ele começa mais clarinho e ele vai ficando mais forte. Eu tenho um movimento. Esses movimentos, eles são coordenados pelo Java. Imagina que eu tivesse um botão que quando eu clicasse ele fizesse o movimento de afundar o botão e voltar. Esse movimento, ele é o Java. A gente consegue trabalhar o Java adicionando um arquivo no código, como o JS, então eu podia vir aqui, ó. Isso que eu estou mostrando, vocês não vão fazer por enquanto, tá? Então eu ia colocar, por exemplo, aqui, né, ó, script.js. Ó, viu que apareceu um JS aqui para mim amarelinho? Eu posso trabalhar com o JS vinculando o index
Index, que seria a marcação, que seria a organização, esqueleto, que é o que a gente falou da outra formação. Estilização, cores, roupinha, chapeuzinho, lembra que a gente falou? Então a gente tem o esqueleto HTML, aí a gente tem o corpinho sem movimento com a roupa colorida, né, cor de pele, cabelo, que seria ali, né, o CSS, e a gente tem o movimento, que seria os músculos do corpo, tá? Eles trabalham juntos. Eu posso trabalhar essas linguagens em paralelo, como eu tenho aqui, mas eu posso trabalhar ele individual. Quando eu crio, tá, uma comunicação entre eles, de certa forma, eu estou usando o quê? Né? Uma API simples, mas eu estou usando essa API que faz o quê? Ele vai enviar para mim solicitações entre essas três possibilidades, tem como a gente trabalhar até com outras, tá? Mas elas vão ter respostas específicas de acordo com o caminho que foi criado dentro da programação. Uma outra forma de trabalho com API é para banco de dados. Mas aí é uma coisa mais complexa também. Por exemplo, de banco de dados. Imagina que você está criando um site, tá? Você criou um site lá. E aí você quer cadastrar as pessoas que entram nesse site. Então você faz um banco de dados de pessoas que usam frequentemente o seu site. Então você tem lá nome, e-mail, você tem telefone. Eu posso criar uma API com essas interfaces que eu mostrei para vocês. E aí, o que que acontece? Ela vai consultar essa biblioteca de dados que eu vou vincular aqui. Então, eu coloco lá um campo de pesquisa, eu digito o nome da pessoa, aperto Enter. Ela vai fazer uma busca e ela aparece para mim na tela, pode ser aqui mesmo numa tela parecida com a que vocês estão vendo, os dados dessa pessoa, tá? Colocaram até ali agora. Se tem alguma coisa a ver com cookies. Os cookies eles vão trabalhar um pouquinho com isso, mas de uma forma um pouco é, paralela. Por quê? Os cookies eles podem ser bons ou não. Então, por que é paralela? Porque se você aceita o cookie e não lê o que eles estão buscando de informação, eles estão alimentando esse banco de dados com informações que você nem tem ideia que ele está pegando do teu computador, ou das coisas que você está acessando, né? Então, para você ter uma noção, se você está usando o Instagram e você faz um comentário, se você aceitou lá tudo do Instagram, você sabe que eles vão coletar informações para te oferecer produtos. Em alguns casos, alguns sites usam cookies para coletar informações sem que você leia o que eles estão fazendo. A gente tem costume, né, de clicar lá para aceitar os cookies. Então, vamos supor que você acessou lá um site, ou o próprio Google, e aí lá você pesquisou sobre comida japonesa. E você está vinculado com a tua conta do Google no computador. Quando você abre o teu iFood no teu celular, tem promoção de comida japonesa. Você acha que isso é à toa? Não é à toa, eles se comunicam. A gente não percebe às vezes. Mas você tem vinculado o teu e-mail no teu celular e no teu computador. Então, quando você faz esse tipo de pesquisa, eles coletam dados, criam um banco de dados e essas APIs fazem essa comunicação, auxiliam na comunicação do banco de dados com aplicativos, com sites. Então é uma coisa bem mais complexa, mas é legal você ter perguntado para vocês terem noção do tamanho que isso pode ser e a quantidade de coisas que a gente consegue interagir e até criar partindo de algo mais simples, como a gente apresentou para vocês agora. Deu para entender mais ou menos, gente? Deu para entender mais ou menos? Pessoal, a gente vai disponibilizar o passo a passo do Scratch e a gente vai disponibilizar também o download desse código já pré-pronto para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui, fechou? A Aline já está colocando para vocês ali o link do formulário para presença, para avaliação. A gente também vai colocar no grupo depois. Se por acaso ainda tem algum aluno participando aqui que não está nos grupos de WhatsApp, a Aline também vai colocar o QR Code para vocês acessarem e o chat também, né? No chat também ali o link para acesso ao nosso grupo de WhatsApp. Tá, ok? Pessoal, obrigado aí pela atenção. A Aline vai dar um tchau para vocês também. Papai do céu abençoe. E valeu pela parceria. Continuem conosco. Acho que a gente não tem outro encontro virtual até o final do ano. Mas continuem interagindo conosco lá no grupo. Manda mensagem para a gente no privado. Tudo bem? Obrigado aí pela parceria mais uma vez. Protagonismo na escola. Pela ajuda aos pros.
e, de fato, por estarem aí aguentando a mim e a Aline enchendo o saco de vocês direto. Tá bom? Valeu, tchau, tchau. Imagina. Pessoal, é um desafio. Queridos, eu estou compartilhando com vocês aqui, ó, no nosso chat, tá? Coloquei a lista de presença, o link da lista, tá? Eu vou fixar para ficar mais fácil de vocês acharem acima. No final dessa apresentação também já vou colocar para vocês, tem o QR Code, tá bom? Mas queria falar para vocês do nosso Padlet, tá bom? Ó, aqui no chat nós temos também, além da lista de presença, o link do grupo de WhatsApp de alunos TEC multiplicadores. Então, não sabemos se todos que estão aqui têm acesso ao grupo. Se vocês tiverem acesso, né, ou não, se não tiverem, é só clicar e entrar no grupo por esse link ou pedir para o seu coordenador, que eles terão o link do convite, tudo bem? Mas, se vocês desejarem também, o que nós temos na descrição do nosso grupo, nós temos o acesso ao nosso Padlet, que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, do que se trata, tá? Nós temos aqui todas as informações relacionadas, desde o primeiro dia que nós criamos o grupo, que nós iniciamos o projeto, nós concentramos todas as informações dadas lá no grupo e aqui ministradas nas nossas formações neste painel aqui, tá bom? Então, nós temos algumas colunas aqui, em que nós temos o convite, nós temos, por exemplo, material de planejamento de envio dos projetos de programação, calendário de aulas, todos os comunicados do WhatsApp, ó, que nós colocamos desde o primeiro dia do grupo ó, até o dia de hoje, estão aqui, tá bom? Porque à medida que chegam novos membros, vocês entram como os novos lá no WhatsApp e não sabem o que aconteceu anteriormente, mas aqui nós temos todos os comunicados, todos os materiais e gravações dos nossos encontros virtuais. Nós temos os materiais de apoio que a Lura compartilha conosco, aí nós vamos publicando aqui para vocês, tudo bem? Temos também, ó, vídeos tutoriais da Lura, vídeos tutoriais sobre o Scratch, porque ainda nós estamos usando o Scratch esse ano com oitavos e nonos fora da plataforma Lura. Vocês que são de oitavos e nonos vão usar o Scratch adaptado dentro da Lura no próximo ano, tá bom? Assim como sextos e sétimos. Nós temos os PPTs de todas as aulas do bimestre aqui nessas pastas, nesses arquivos, tá bom? Aqui os professores de vocês têm acesso também. Nós compartilhamos o Insta da Pro Stephanie, que é uma pro maravilhosa que nós temos na rede de tecnologia. Essa pro coloca vídeos, como ela dá aula para todo o ensino fundamental, quem tem aulas com o Scratch, ela coloca como descomplicar algumas coisas, dá muitas dicas referente a trilhas formativas. Para os alunos que têm robótica, nós temos playlists e do kit, nós temos um tutorial do kit de robótica, como que você usa cada componente, mais as playlists de todas as aulas que vocês tiveram no bimestre e terão. Temos também projetos da Lura, que depois para o pessoal do ensino médio, Alumni Start, que vocês verão aqui do que se trata, é interessante para os terceiros anos. Tem um recurso maravilhoso aqui que chama Tech Guide Alura. Quando você entra aqui, ele mostra todas as áreas da tecnologia e o que você tem que estudar para ingressar em cada área da tecnologia como profissão. É excelente esse recurso e gratuito. Nós deixamos aqui uma coluna que futuramente o Fábio fará conosco aqui um mini curso sobre HTML e CSS, que é isso que ele estava explicando hoje. Temos também as nossas playlists que eu e o Fábio desenvolvemos, conforme a gente percebe que tem alguns probleminhas na execução de projetos, para facilitar os projetos da Lura para vocês. Aqui deixamos a coluna projetos adaptados que vocês farão. Então, conforme vocês vão compartilhando conosco, ó, eu vou colocar aqui o link desse chatbot que o Fábio apresentou aqui para vocês, com perguntas e respostas. Então, vocês vão clicar e vão ver esse game que o Fábio colocou aqui para vocês hoje. E vamos publicar aqui, ó, o que vocês criaram, para que vocês compartilhem entre vocês. Tudo bem? De repente, alguém fez um estudo do quarto bimestre usando material digital vamos supor, de ciências ou de filosofia. E aí já deixou pronto o jogo aqui com as perguntas do quarto bimestre. E por que eu estou falando do material digital? Não é que a questão é que lá temos concentrados todos os textos, perguntas, em que os professores se baseiam para poder explicar para vocês. Então, em vez de você ler todos os slides, tentar decorar os textos que estão lá, você consegue criar o jogo a partir daquele conteúdo que são as provas que vão
ser requeridas de vocês, tá bom? E que cai na prova paulista, etc. e tal. Tudo bem? Então, eu gostaria de mostrar esse recurso para vocês que nós temos aqui. E é isso, né, Fábio? Então, se alguém teve alguma dificuldade aqui com a lista de presença, nós estamos à disposição, tá bom? Nos chame no privado ou no grupo. E se não tiver acesso ao grupo ou não conseguir entrar por aqui, pode comunicar o coordenador que ele terá para vocês o link do convite. Tudo bem, queridos? Então, tenham uma boa tarde, tá bom? Bom descanso, que o pessoal do PEI que está indo embora, né? 9 horas. Tudo bem? E temos o pessoal do Média IP 7 horas que continua com a jornada, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada, viu, pela participação, pela interação e presença de vocês. Um abraço. Tchau, até mais.